Oi pessoal, eu sou a teacher Miss Freitas e nesse vídeo vamos falar sobre as atividades do 8º ano. Aqui você vai acompanhar a explicação das atividades dessa semana e no final o gabarito da semana passada. Vamos lá? Se você ainda não retirou as atividades na sua escola, você pode realizá-las através do ambiente virtual. Basta visitar o blog do LED, clicar sobre Atividades Pedagógicas, selecionar o seu ano, período de referência, e aqui você vai encontrar uma lista de links por disciplina. No nosso caso, o inglês está aqui bem no final. Só clicar sobre ele e logo vai abrir o formulário para que você responda. Não se esqueça que os primeiros passos são muito importantes. Selecione corretamente o nome da sua escola, a sua turma, o número de chamada e escreva seu nome completo, ok? Vamos ver essa atividade? Então, vamos lá? Eu dei uma olhadinha na atividade antes de vir conversar com vocês e percebi que ela está falando sobre o gênero textual timeline. Bom, vamos observar algumas características desse gênero textual antes de ir para a nossa atividade? Timeline, ou linha do tempo em português, é basicamente a forma gráfica e linear de representar uma sequência de eventos em ordem cronológica. Geralmente, as linhas do tempo são usadas para descrever uma determinada sucessão de fatos. Por exemplo, nas redes sociais, o formato é muito utilizado para exibir o fluxo de informações compartilhadas por usuários. Já que a timeline retrata fatos acabados, os verbos nela encontrados estão flexionados no passado. Preste atenção, hein? E a timeline que nós vamos analisar nessa atividade é sobre a vida de um dos mais famosos escritores da literatura inglesa, William Shakespeare. Ele foi um poeta, dramaturgo e até ator. Suas peças foram traduzidas para as principais línguas modernas e são mais encenadas que qualquer outras. Com certeza você já ouviu falar da história trágica de Romeu e Julieta. Se nunca leu o original, provavelmente teve contato com alguma releitura dessa obra internacionalmente aclamada. Nessa versão, gravada em 1996, ninguém mais ninguém menos do que Leonardo DiCaprio interpretou o papel de Romeu. Duas famílias da máfia italiana, super inimigas, protagonizaram um romance proibido. E acredite, também temos uma versão brasileira. Palmeirense. Palmeirense? Nessa versão, Romeu, corintiano roxo, se apaixona por Julieta, uma moça de uma família tradicional palmeirense. Ele acaba mentindo que é palmeirense também, mas isso acarreta muitos problemas na relação. Vale a pena ver essa versão tão quanto paulista. Então, percebeu o quanto esse escritor é influente na literatura? Bom, agora vamos conhecer um pouquinho sobre a vida de Shakespeare, através da timeline que está na sua atividade. Pega aí, vamos ver. In 1564, William Shakespeare was born and baptized in Stratford-upon-Avon. Ou seja, em 1564, William Shakespeare nasceu nesse vilarejo no interior da Inglaterra, e também foi batizado lá. In 1582, William Shakespeare got married with Anne Hathaway. Então, em 1582, ele se casou com Anne Hathaway. Em 1592, Shakespeare se mudou para Londres. Shakespeare moved to London. In 1594, Shakespeare's first plays
were performed by the Lord Chamberlain's Men for the Queen Elizabeth I. Então, o Shakespeare se apresentou pela primeira vez com essa companhia de teatro, né? The Lord Chamberlain's Men, para a Rainha Elizabeth I. E ela foi uma das maiores fãs de Shakespeare. Inclusive, patrocinava essas companhias de teatro para fazer propagandas, como se fossem propagandas eleitorais, um marketing pessoal para ela. Em 1603, after the death of Queen Elizabeth I, King James I became patron of Shakespeare Theatre Company. They were called the King's Men. Bom, depois da morte, então, da Elizabeth I, o rei James I se tornou o patrono, o patrocinador, né, e dessa nova companhia de Shakespeare, chamada The King's Men. 1611, Shakespeare moved from London back to Stratford-upon-Avon. Então, em 1611, ele volta para aquele vilarejo onde que ele morava, onde ele nasceu e foi batizado. 1613 to 1614, Shakespeare Theatre, The Globe, burned down after a cannon misfired during the performance of Henry VIII, and the second Globe was built and opened in the next year. Então, em 1613, né, o teatro que ele tinha, o primeiro Globe, queimou depois que um canhão falhou durante a apresentação de Henry VIII. E ele só conseguiu abrir o teatro dele novamente no ano de 1614, que foi um ano depois. Em 1616, on April 23, Shakespeare died at the age of 52. Probably because he got the flu. Então, ele morreu no dia 23 de abril de 1616, provavelmente por causa de um resfriado, uma gripe, acredita? And in 1623, Shakespeare Comedies, Histories and Tragedies, also known as the First Folio, was published. Então, as comédias, histórias, né, as obras dele, também foi publicada no primeiro fólio, né? E se você ficou curioso para ver como isso foi publicado, ó, veja aí. Esse foi o formato do First Folio, né, de 1623. Bom, com todas essas dicas e explicações, eu acho que agora você pode ir lá nos exercícios e tentar fazer por você mesmo. Lembrando que no final do vídeo tem o gabarito da atividade da semana passada e semana que vem a teacher posta o gabarito dessa semana. Bom, bons estudos. Have a nice week. Bye, bye.